Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje então eu vou comentar rapidamente alguns comentários gerais, assim, algumas lembranças que eu tenho das leituras que eu fiz e alguns livros que eu tenho aqui desse historiador, né, muito importante, muito conhecido, o Eric Hobsbawm aqui. Então eu espero que vocês gostem do vídeo. Então fica o convite para você conhecer os outros vídeos aqui do canal, se você ainda não é inscrito, curtir, compartilhar. Tem os links de compra na descrição, quando você compra o livro ou outras coisas usando o link, não interfere nada no preço e você ajuda o canal também. Tem o botão de membros, é isso, explorar o canal também, explorar as playlists, ver o conteúdo aqui, ver se você gosta e sempre se inscrever, né, para voltar os vídeos, o algoritmo também indicar. Então é isso, muito obrigado, vamos ao vídeo então. Muito bem, inicialmente eu tenho aqui, porque eu li alguns capítulos na minha graduação, né, em História, da Era aqui, né, são 3 livros, na verdade são 4, ele escreveu o outro depois, então eu tenho aqui o primeiro, Era das Revoluções, né, eu tenho essa edição aqui, tem várias edições na verdade, eu nem sei se é a mesma edição, ó, tem a terceira aqui, eu comprei no sebo, mas a Era do Capital, esses aqui e a Era dos Impérios. Esses 3 eu nunca terminei de ler, mas eu gosto bastante. Ele tem uma leitura, porque eu tenho aqui alguns outros, que ele conseguiu escrever de maneiras diferentes, com intensidades diferentes. Eu achei aqui um pouco parado, mas não no sentido negativo. É porque tem muitos detalhes e ele trabalha assim com uma velocidade de desenvolver o argumento, para chegar à tese, à conclusão. Tem muito conteúdo em cada parágrafo aqui também, né? Então, foi uma leitura que é bem trabalhosa. Esse aqui eu acho que eu cheguei até a metade e os outros eu estudei, enfim. Eu acabei comprando, que eu achei que eu ia ler, eu ia fazer alguns outros artigos e algumas outras direções, mas acabei não lendo, certo? Mas o que eu mais li acho que foi esse aqui, foi uma das primeiras disciplinas que eu tinha. E o que eu tenho aqui também para mostrar, esse aqui eu tenho emprestado, não é meu, a Era dos Extremos, bem interessante. Eu fiz algumas consultas nele também, mas eu peguei de novo emprestado justamente para mostrar aqui no vídeo. Mas enfim, se você ainda não conhece esse autor, realmente essa talvez seja, esses 3 aqui, né? Essa série aqui, talvez seja a série mais conhecida. Se não for a mais conhecida, é uma das mais conhecidas do autor. Ele é polêmico em alguns assuntos. Eu não vou trazer essas polêmicas ou a história de vida dele, algumas outras coisas, porque eu vou focar em outras coisas no vídeo, mas a gente pode discutir mais à frente também. Eu tenho este outro livro aqui, ó, Globalização, Democracia e Terrorismo, da Companhia das Letras, gostei bastante também. Eu já li há bastante tempo, tanto que eu li há bastante tempo, que ele está grifado aqui com o meu primeiro método que eu usava para grifar textos. Tem aqui no canal, aqui no card, na playlist de como estudar, a versão mais atual, que é o jeito que eu grifo os livros hoje. Então faz bastante, mas eu gostei bastante. E o livro que eu selecionei aqui para comentar mais coisas foi esse aqui, né? Sobre a história, bem interessante esse aqui também, tá? E justamente esse, que são uma coleção de artigos, muito bacana também, esse aqui eu recomendo bastante, fala sobre teoria, fala sobre alguns insights também, de pensamento, de ser professor, de como a história funciona, então muito bacana. E eu selecionei aqui, eu não sei se todos os trechos vão acabar na edição final do vídeo, mas selecionei aqui alguns trechos que eu vou ler e fazer alguns comentários aqui com vocês. Então logo aqui, para vocês sentirem, né, a proposta do livro, o que ele vai discutir, ele fala aqui, ó, então em primeiro lugar estou preocupado com usos e abusos da história. Então isso é bem interessante, eu achei um livro, ele é leve, então mesmo que não seja a sua área, ou você gosta de história, recomendo também, é um livro muito bacana também, ele é denso, mas não é denso ao mesmo tempo, então muito bom. Então, uso e abuso da história, na sociedade, na política. Acho que eu poderia resgatar vários. Eu teria que ler de novo, né, ver aqui o fichamento. E a gente poderia discutir alguns itens políticos. Então, se for a sua área, se eu gostaria de discutir alguma coisa usando teoria da história, pode ser muito interessante, recomendo aqui. Em segundo lugar, respeito aos acontecido entre historiadores e outros pesquisadores acadêmicos do passado. Levantamento de critérios, tendências, modas, ele discute algumas dessas vantagens e desvantagens também. Em terceiro, respeito ao tipo de história ou problemas centrais que o historiador sério deve se defrontar à interpretação da história. O que achei mais útil quando enfrentei também a maneira pela qual a história que tem escrito traz as marcas, antecedentes, convicções e experiências de vida de minha idade. Aqui é muito interessante, deixa eu ver se tem mais páginas. Aqui nessa 8 e na 9 é justamente que ele trata em outra parte do livro, que ele viveu a história. Eu esqueci de ver aqui a data, mas ele pegou quase todas as guerras principais, essas mais contemporâneas. Eu não sei se é que tem a idade dele aqui.
Deixa eu ver aqui. Ah, sim, ó. Ele nasceu em 1917. Então, isso é uma frase muito interessante. O que a gente vê como história, outros historiadores também comentaram nessa direção, o que a gente vê como história, ele lembra como uma lembrança dele, no passado dele. Então, ele viveu, ele estudou lá esses momentos. Então, isso é muito interessante para comentar, né? Aqui é interessante uma outra discussão que é direita e esquerda, que eu tento trazer aqui no canal, né? O adesivo, vantagens e desvantagens. E ele trata algumas coisas aqui na 47, por exemplo. É uma coisa que os historiadores sabem, é que não alimentamos o modelo com todas as variáveis. E as outras coisas que ficam de fora nunca são iguais. Então aqui ele começa a discutir, né, vantagens e desvantagens, não muito aquela discussão das escolas de pesquisa, mas assim, itens a priori das escolas, mas de maneira muito leve, ele não traz assim todas as definições. Ah, o autor A falou isso, o autor B. Por isso que eu estou recomendando que talvez, se você não for a sua área, ou você precisa de uma introdução, ou amarrar esses livros muito teóricos, eu recomendo bastante, gostei bastante dessa leitura aqui. E para fechar o vídeo, né, um vídeo mais curto, só comentando mesmo, convidando você a comentar sobre esse autor, se você já leu esses livros, quer mais alguma coisa nessa direção aqui também. Eu escolhi um pedaço, um parágrafo, né, da 71. Em que sentido importante se pode dizer que a história progrediu? Não há nenhuma resposta óbvia para esta pergunta, na medida que não há nenhum acordo entre historiadores sobre o que estão tentando fazer, ou, nesse sentido, sobre qual o seu tema de estudo. Para dar um exemplo, tudo o que aconteceu no passado é história. Tudo o que acontece agora é história. Enquanto estive exercendo minha profissão, ela se estendeu por mais uns 40 anos e, de quebra, converteu a mim e aos meus contemporâneos, e a todos vocês, em tema da história, bem como seus estudiosos ou observadores. Todo estudo histórico, portanto, implica uma seleção minúscula de algumas coisas da infinidade das atividades humanas no passado e daquilo que afetou essas atividades. Mas não há nenhum critério geral aceito para se fazer tal seleção, e na medida em que haja algum momento dado, é provável que mude. Quando os historiadores achavam que a história era amplamente determinada pelos grandes homens, sua seleção era, obviamente, diferente daquilo que é quando não acha, e que fornece um conjunto tão sólido e eficaz de fortalezas que os historiadores reacionários e os que rejeitam a história podem converter em reduto e uma garantia que nunca será inteiramente o seu último reduto. Então basicamente foi isso, realmente um vídeo mais curto, apenas mostrando esses livros, propondo uma futura discussão aqui, vocês podem comentar nos comentários, a gente vai conversando, eu posso pensar em novos temas, né, alguns direcionamentos, enfim, talvez alguma série, talvez até leitura em conjunto, ler, enfim, basicamente é isso. Os links de compra estão na descrição também para você saber os nomes, olhar, ver qual que você quer propor aqui, que eu trago aqui no canal antes também. Então é isso, chegou até aqui, muito obrigado, seja de curtir, compartilhar e se inscrever, e a gente se vê no próximo vídeo.